Vocês passarem o cursor por cima, vai aparecer 3 botões. Então, a gente pede que vocês apertem no primeiro botão ali, que é o de fixar a tela, que facilita daí a oficina, o diálogo ali da oficina sem cortes, né, sem algum atrapalho. Tá bem? Então, Ernesto, passar então a palavra para ti, né, e agradecer a presença de todos em nome da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo. Bem-vindos à oficina e vamos lá. Passar então. Tá falhando o áudio, né? Okay. Muito obrigado, professor Jader. Obrigado a todos por participarem. Nós realizamos essa oficina no dia de ontem também, com esse modelito que está aqui, né? E é um modelo também utilizando material reaproveitável, né? Material descartável, tampinhas, balão e papelão. Tá? Hoje nós vamos fazer um outro modelinho, né? Não vamos utilizar... Está falhando? Eu vou fechar essa câmera aqui, que vai, de repente, vai melhorar um pouquinho. Usar esse outro microfone aqui, ficou mais... O áudio ficou melhor? Agora sim. Sim. Sim? Tá. Maravilha. Vamos lá, então. Eu dizia que nós fizemos ontem também com essa oficina, um outro modelito, né, com outro material, mas a proposta geral é a mesma, de construir um carrinho, né, um brinquedo, com materiais reaproveitáveis, materiais recicláveis, enfim, né. Então, vou tirar esses aqui para poder ficar o meu espaço aqui para nós podermos trabalhar. Acho que eu tenho a impressão que travou tudo aqui. Foi a minha internet aqui que travou de novo? Aqui tá aparecendo normal. Porque a imagem aqui ficou parada, né? Ficou estática? Ou é só a minha? Bom, pode ser só a minha, tá?
Aqui tu tá aparecendo normal pra gente, tá se movendo. Eu vou refazer esse acesso aqui. Tá? Então, vamos lá. Para hoje, nós vamos utilizar, conforme estava na nossa lista, nós vamos utilizar 2 DVDs. Vamos utilizar 4 tampinhas. Tá? Não se preocupem, a gurizada, não é um problema de contagem. É que uma eu vou reaproveitar do carrinho de ontem, né, que nós fizemos ontem. E aí também já tenho ela furada, né? Então eu vou tirar aqui. Esse também é um dos objetivos. Desculpa aí novamente. É um dos objetivos também esse, que nós possamos reutilizar, né? Reaproveitar os materiais todos. Então, por isso eu vou usar uma das tampinhas de ontem. 2 CDs, 4 tampinhas, 2 borrachinhas de dinheiro. As borrachinhas nós não necessariamente vamos usar as 2, mas é que sempre arrebenta, né? Nós vamos utilizar 4 palitos de picolé. No lugar desses palitos também pode ser lixa de unha, tá? Viu ali a gurizada? Não pegue as lixas de unha da mãe de vocês, tá? Das irmãs de vocês. A lixa de unha também tem um tamanho bom, tem desse tamanho e tem um tamanho menorzinho, que não precisa sequer cortar e nem nada, né? Vamos utilizar um palitinho de churrasquinho, esse maior aqui, esse aqui nós vamos cortá-lo. Vamos utilizar um canudinho de refrigerante, tá? Se tiver de reaproveitamento, né, lava ele direitinho, ou se for aquele canudinho de papel, que já é reciclável, também pode ser, tá? Não importa o tamanho aqui. Certo? Depois nós vamos utilizar cola. Então, as colas de preferência para a gurizada aí. Isso. Ó, cola líquida, né? Cola para artesanato ou cola de silicone. Tá? Essas colas todas são mais demoradinhas um pouco para secar e às vezes tem que esperar, ter um pouquinho mais de paciência. Eu aqui e os adultos responsáveis que estiverem aí, nós vamos utilizar cola quente, tá? As crianças, por favor, sem o apoio de um adulto, não usem essa cola quente, tá? Então, vamos começar pela base. Vocês imaginem que nós vamos fazer um chassi de carrinho. Então, ele vai ser desta forma assim. Bem simples. É só fazer tipo um joguinho da velha, usando os 4 palitinhos de picolé. Né? Para que não fique sobrando, né, o palitinho, nós vamos quebrá-lo. Vamos arrebentar mesmo, tá? Assim mesmo com a mão, ó. Pega assim, marca com a unha aqui no tamanho. Não tem medida. Se quiserem medir com a régua, não precisa fazer uma, né? Quebra para um lado e depois quebra para o outro. E aí eu já dividi aqui. Tá? Então, vamos usar esse. O de trás nós vamos fazer um pouquinho mais largo, tá? Para dar uma espécie de aerodinâmica para o nosso carrinho. Tá? Então, nós vamos quebrar um pouquinho mais longo. Ó, eu vou tirar só uma partezinha, enquanto do primeiro eu tirei quase a metade, do de trás, né? O que vai ser a parte de trás, eu vou tirar só um pedacinho assim. Tá? Bem pequenininho. Claro, se quiserem fazer igual, os dois do mesmo tamanho, vocês fiquem à vontade, tá? O carrinho é o de vocês, né? Ele não tem uma regra, ele só precisa ser um divertimento e um aprendizado. Tá? Então, agora sim, feito isso, nós vamos colar esses 4 palitos aqui. Certo? Como é que nós vamos colar? Se vocês vão usar cola líquida, essa aqui, ponha na ponta do palito aqui,
só dos ladinhos onde ele vai colar, aqui e aqui. Eu vou botar a cola quente porque essa seca mais rápido e fica mais rápido. Façam aí as crianças com cola líquida, tá? Depois vai ter tempo para secar enquanto a gente vai seguindo com a confecção do carrinho. Opa! Sobrou aqui um fio de cola. Tá? Aí. De novo. Hoje não. E aí, gente? Cuidar um pouquinho para que aqui ele fique bem na beiradinha aqui. Estão vendo ali? Acho que está... Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui para vocês. Isso. Aqui. E aqui o palitinho ficou na beiradinha, utilizando todo o tamanho. Desse outro lado vai ficar um pouquinho mais largo, tá? Que é para nós usarmos todo o tamanho desse palitinho aqui. Também não existe problema se ele ficar para fora. Tá? O único cuidado que nós devemos ter aqui, é que aqui, ó, atrás desse palitinho, sobre um pedaço aqui, que é mais ou menos, meçam ali com o dedo de vocês, pode ser as crianças também, um dedinho assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Mais ou menos esse tamanho que vai ficar aqui é de um dedo. Eu vou colar e fixar aqui e vai ficar bem fácil de nós visualizarmos. Se for necessário depois, ou se quiserem, podemos também novamente tirar, né, recortar novamente. Tá? Então, ficou assim, ó, aqui na frente, usando toda a largura, e aqui atrás ficou sobrando um pedacinho dessas duas bases aqui. Ok? Não tem problema se ele ficar assim meio altinho um pouco, porque depois nós vamos brincar com ele dessa forma aqui. Então, aqui aquelas colas ali, nada disso vai aparecer, certo? Agora nós vamos utilizar o canudinho de refrigerante, o canudinho de papelão ou o canudinho plástico. Aqui, a parte da frente, nós vamos medir para que ele fique um pouquinho para fora de cada lado. Se assim podem ver melhor. Mas um pouquinho é um pouquinho mesmo, né? Ele até não precisa ficar muito para fora, mas aqui, como eu tenho umas pontinhas aqui no quebrado, então é bom que ele fique um pouquinho para fora, para não ter problemas. E aí, corta com a tesoura. Corta com uma tesourinha que tiver aí, tá? Esse pedacinho aqui. Então, esse vai ir aqui. No caso do outro lado, né? Porque essa aqui é a parte de cima, então nós vamos virar e vamos colar exatamente naquele palitinho que estava atravessado. Nesse aqui, ó. Ok? Estão podendo ver aí? É só virar para o outro lado e botar a cola naquele palitinho que é da frente. Também não precisa muito se usar canudinho de papel. É só um mínimo de cola ali, que é um risquinho de cola que ele vai segurar. Aí está. Okay? Se precisar interromper para voltar, se alguém não conseguiu alcançar, o Arthur aí que é menorzinho, com a ajuda da mãe, mas ainda assim, eu sei que a gurizada gosta deles mesmos fazerem. Isso, olha ali, ó, perfeito. Não pegou as lixas de unha da tua mãe, né, Arthur? Agora, aqui, na parte de trás, nós vamos cortar, vejam,
2 pedacinhos de... Aqui vocês podem fazer o seguinte, ó, pega o canudinho plástico, ou o canudinho de refri, né, de papelão, e corta ele na largura do seu dedo. Como é que faz isso? Ó, segura com o indicador e com o dedão e corta ele aqui. Cuidado para não se machucar, né, para não cortar o dedo. Tá? 2 pedacinhos assim. Aí. E esses aqui nós vamos colar com atenção bem na pontinha desses 2 palitinhos aqui. Estão vendo aí? Eles têm que ficar esse intervalo aqui no meio. Não precisa ser tudo isso, pode ser menorzinho um pouco, mas tem que ficar um intervalo aqui, por isso que ele não pode ser inteiro, como é o da frente aqui. Tá? Deixa eu arrumar melhor aqui, onde apareça mais. Aí, isso. Então, nós vamos colar ele ali. Um pontinho, um pinguinho de cola. Esse aqui. E mais um pontinho de cola para esse outro aqui. Mais ou menos na ponta ali, né? No finalzinho daquele palitinho compridinho. Esse eco que tá dando, será que é do meu microfone? Aí eu acho que melhorou, né? Isso. Ok? Conseguimos aí? Agora, nós vamos para as rodas. Tá? As rodas do carrinho. Então, não precisamos mais disso. Agora, nós vamos usar as tampinhas. Tá? Vejam, aqui eu tenho tampinhas de 2 tamanhos. Estas 2 aqui são de um tamanho. E essas outras 2 aqui são de outro tamanho. Não precisa ser. Tá? Elas podem ser as 4 do mesmo tamanho. Eu estou aproveitando porque essas aqui são de refrigerante e essas 2 aqui são de leite. De leite ou de suco, né? Que é uma tampinha menor. Porque essa menorzinha, ela vai depois fixada no DVD. Aqui no DVD esse. Então, ela pode ser menor, ela pode ser, inclusive, maior, né? Por exemplo, ela pode ser uma tampinha não sei, o que será isso? De amaciante de roupa, ou de suco, ou de alguma coisa assim, porque ela vai colada aqui. Tá? Também podem ser todas as 4 tampinhas, podem ser grandes, né? Podem ser do mesmo tamanho, maior, né? Enfim, como você julgar melhor. Então, aqui nós vamos fazer o eixo da frente. Tá? Nós precisamos furar essas tampinhas bem no meio. Eu furo com prego. Assim, ó. Eu tenho um prego aqui e eu furo ele. Eu tenho que marcar bem o meio. Em geral, do lado de dentro, as tampinhas têm um pontinho bem no meio dela. Tá? Se vocês olharem ali nas tampinhas, vocês vão ver que ela tem um pontinho ali que é bem no meio da tampinha. Aí é só botar o prego e pressionar, que ele vai marcar, inclusive, do lado de fora também. Se você tiver uma madeirinha, daí você pode usar um martelo, tá? Um martelinho assim, e põe no meio e batidinha e pronto, né? A tampinha está furada. Cuide para não furar a mesa, utilize uma madeirinha embaixo, certo? Depois põe do outro lado, se precisar. Da mesma forma, pode bater com o martelo, mas se você só pressionar assim, ó, ela vai furar. Ó. Vejam que o prego passou a tampinha. Tá? É bem facilzinho. Se alguém tiver aquelas parafusadeiras, as crianças, obviamente, não, né? Mas tiver um adulto, um responsável por perto, pode ser uma parafusadeira, aquelas elétricas mesmo, e fazer o furo com a parafusadeira.
Depois, se precisar que esse furo seja maior um pouquinho, é só ir expandindo o furo, de forma que o palitinho de churrasco passe pelo furo da forma mais apertada possível, né? Que não seja assim, que ele não passe muito folgado, porque a tampinha não pode rodar no palitinho, ela tem que ficar firme. Se por acaso o buraquinho da tampinha ficou muito grande e o palitinho fica solto, então você vai ter que colocar um pingo de cola aqui no furo, aqui no buraquinho, né? É só botar um pingo de cola assim e ele vai vedar se por acaso ficou muito grande. Mas eu tenho certeza que não vai ter necessidade. Eu vou usar, inclusive, uns palitinhos que sobraram de ontem, que já estão quebrados. Então, vejam, ó, as tampinhas terão que ficar assim, ó, de costas para o carrinho, tá? Para que ela não fique engatando aqui, que ela pode ficar raspando, mas não engatando no carrinho. Então, a primeira terá que ir assim. Ó, vejam que eu estou botando nessa forma. E depois a outra eu vou colocar dessa forma. Aqui eu tenho que botar uma. Eu vou empurrar ela lá no final do palitinho. Ponho pela ponta mais fina aqui. Empurra ela lá no final. Pode deixar um pedacinho aqui. Estão vendo? Um pedacinho de palitinho. Ali, veja se a tampinha ficou firme, né? Segurando assim o palitinho, tenta rodar a tampinha. Ela não pode rodar. Certo? Se ela rodar, você põe uma colinha aqui dentro, um pingo de cola aqui. Agora nós temos que passar esse canudinho aqui por dentro desse canudo de refrigerante. Desculpa, o palitinho de churrasco passa por dentro do canudinho que foi colado na frente. O canudinho que está inteiro. E aí, então, sim, coloca a outra tampinha. Aqui. Okay? Pode aproximá-la, né? Até que ela não fique muito apertada, assim, mas que, ó, que rode livremente, sem estresse. É provável que tenha sobrado aqui um pedaço de palito, e aí você pode quebrar. Se ele é comprido o suficiente, pode quebrar com a mão, segura assim, e quebra com a mão, ou então utiliza uma chavezinha de corte, tá? As crianças não, só os adultos. Essas chaves de cortar fio, um alicate de unha, enfim, ele vai ajudar você a cortar o palitinho. Olha que já está até tomando forma. Isso é o da frente, é o eixo da frente. Agora nós vamos para o eixo de trás. A mesma coisa, lembrando que atrás é um pouquinho mais largo. Se não ficou um pouquinho mais largo, não tem problema, pode ficar igual. E aqui nós vamos usar tampinhas menores, então. Sim. Aí, agora, ou se é preciso voltar em alguma coisa? O primeiro eixo está pronto? O Arthur, eu vejo que está mais animado ali. Pode dar um joinha ou dizer que não. Que daí eu espero um pouco. Né? Tá. Então, o segundo, nós vamos colocar, então, a primeira tampinha. Ela já deve estar furada. Ah, o Thor também está aí agora. Que joia, que joia. Vamos colocar a primeira tampinha bem na ponta grossa do palito de churrasquinha.
Isso. Segue lá, Arthur. Thor também. Vamos lá, vamos junto. Colocada a tampinha, nós vamos colocar um CD. Tá? Aí. Certo? E vamos colar esse CD nessa tampinha. Ele pode ser colado antes de botar no palito do churrasquinho também, pode ser. Mas assim ele fica bom, porque dá para você colocar bem no meio do CD. Tá? Por isso, nesse caso, não importa se porventura o furo na tampinha ficou mais para um lado ou mais para o outro. Porque agora tem como ajustar com o CD. Tá? Então, nós vamos passar cola. Pode passar cola tanto na tampinha quanto no CD. Tá? Tanto faz. Esse aqui eu vou passar na tampinha. Inclusive, a tampinha aqui tá, o furo não está bem no meio. Tá? Conforme eu disse, não tem problema algum. Passem a cola bem na borda da tampinha. Aquela que vai encostar no CD, no DVD. E aí põe e ajusta aqui bem no meio, o palitinho bem no meio do furo do DVD. Espera uns instantezinhos. O DVD, às vezes, é de um material mais resistente, que algumas colas, por exemplo, cola silicone, ela acaba escorregando bastante, né? Mas é só segurar um pouquinho, que ela vai secar e vai fixar. Essa nós primeiro colocamos no palitinho, no palitinho e depois no CD. Essa segunda, depois de furada, também vai ser a roda de trás, né? Por isso não precisa o furo ser bem no meio, porque nós vamos ajustar com o CD. Nós vamos furar e vamos colar no DVD, só a tampinha, assim. Eu vou colar aqui do outro lado. Essa cola. E aí cuidar, sim, para que o DVD fique bem no meio do buraco aqui da tampinha e o buraco do DVD. Okay. Certinho aí? Agora sim, um processo um pouquinho mais complicado. Quem tiver ajuda ali, peça ajuda da mãe, ajuda do irmão, ajuda de quem for. Nós temos que passar esse palitinho de churrasco por dentro daqueles 2 pedacinhos de canudinho que nós colamos aqui atrás. Passa por dentro dos 2. Cuide, porque se aqui o palitinho ficou mais para fora, aqui, ó, tá? Ele não pode ficar prendendo aqui no DVD. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O DVD não pode ficar batendo ali no palitinho, né? Não pode ficar forçando. Ele pode ficar raspando sem problema. E aí, então, eu coloco a outra tampinha, né? O outro CD, o outro DVD na outra ponta. Tá? Aí tem que fazer um pouquinho de força, que ele não pode entrar folgado, né? Ele tem que entrar bem justo.
Cuidem sempre para não se ferir, para não se machucar com o palitinho. Né? E aí, nós fizemos o nosso carrinho. Virado para o outro lado. Claro. E irá ficar assim. Se você achou que ele ficou estranho, ficou muito alto atrás, ficou muito baixo na frente, né? Daí, numa outra ocasião, se utiliza umas tampinhas maiores na frente, sem problema nenhum. Ou, ao invés de um CD atrás, você utiliza uma tampinha de um tamanho maiorzinho. É importante que ele seja mais alto atrás do que na frente, tá? Porque é aqui atrás que ele vai impulsionar, tá? O carrinho. Agora, então, nós vamos botar o nosso motor, né? Que vai ser uma borrachinha. Tá? Então, nós vamos usar aqueles 2 pedacinhos do palito de picolé que nós quebramos lá no início. Tá? Sobraram esses 2 pedacinhos. O maior deles pode ficar na frente. Estão vendo aqui? Ele, claro, não precisa ser tão grande assim. E o menor vai ficar aqui atrás. Se não for, quebrem de novo, né? Ó, é só um pedacinho que vai lá atrás. O da frente não faz tanta diferença se ele é maior ou menor. Quer dizer, se é grande ou se é pequeno. Então, colhem o pedaço aqui na frente, bem no meio, tá? Obviamente, não precisa medir para ele estar no meio. É só fixá-lo. A cola, às vezes a cola de artesanato, de silicone, demora um pouquinho mais. Nós esperamos. E o outro pedaço, outro pedacinho, ele vai ser colado aqui no eixo, tá? No palitinho de churrasco, que faz a ligação entre os dois CDs aqui, entre os 2 DVDs, tá? Não no palitinho de picolé. Tá? Entenderam? Viram aí? O palitinho é redondo, mas é só colocar um pinguinho de cola, né? Procurar que seja o mais no meio possível, mais no meio do eixo, né? E aí está. Sempre sobra um pouquinho de cola, tá? Agora nós vamos colocar a borrachinha de dinheiro. Tá? Só vai utilizar uma, mas tem 2, porque é para não ter problema se uma arrebentar. Se não arrebentar agora, depois vai arrebentar quando vocês brincarem. Nós vamos, olha só, vamos laçar esse pedacinho da frente. Tá? Assim, ó. Tá vendo aí? Vamos colocar lá na frente. E aí pode colocar um pouquinho de cola aqui, só para não perder o elástico. Cada vez que for brincar, que o elástico não caia. Tá? É só um mínimo ali. Quem está usando cola quente, sempre o cuidado, porque pode queimar a borrachinha, pode derreter. Tá? É só um pinguinho para ele não perder. É provável que o de vocês não tenha ficado assim com as rodas tão tortas quanto o meu, né? Certo?
É provável que não, mas isso acontece sempre, em geral, né? E depois é só ir ajeitando, e também não faz a diferença se estiverem tortas ou estiverem mais para um lado, mais para o outro. Tá? Okay. Se já secou, se vocês virem que a borrachinha aqui já secou, bem como também as outras colas que foram postas, se já secaram, aí você pega essa borrachinha aqui e engata aqui atrás, nesse outro palitinho que foi posto aqui, ó. Aí. Ela tem que ficar assim. Vocês conseguem ver ali? Opa, meu que já saiu andando sozinho aqui, mesmo sem eu ter ter dado a volta nele. Opa. Tá? Se alguma coisa não ficou bem colada, agora é a hora que ela vai soltar. O meu aqui, por exemplo, soltou. Eu boto mais uma colinha aqui. Aí. E vamos colar aqui novamente. Só aguardar secar. E ele vai estar pronto. A cola quente seca bem rapidinho, mas às vezes tem esses poréns e ela acaba soltando. Até porque são materiais diferentes, né? Aí, Thor, quase pronto. Ah, não, já está pronto, olha ali. Já está andando também. Tá? Eu estava só esperando secar. Puxa a borrachinha aqui. Engata no de trás. Tá? E aí, para esticar a borrachinha, você roda o de trás, né? Roda para trás. Estão vendo aí? Ó, o carrinho aqui. Roda o carrinho para trás, para que ela estique, tá? Como se fosse um carrinho de fricção. E aí, então, é só largar e o carrinho vai andar. Desculpa aqui um pouco o espaço. Vou tirar aqui o material um pouquinho, para nós podermos andar mais longe, maior distância. Tá? Se já estiver pronto, quiser botar no chão, quiser brincar na sala toda, tá? Ele fica como se fosse um carrinho de fricção. Você roda para trás o eixo aqui de trás. Tá? Cuida para não esticar muito de início, que se a cola não secou bem, ela vai arrebentar, vai, enfim, descolar algumas coisas. E aí vai. Quanto mais você esticar o elástico, rodando para trás, tanto mais longe e tanto mais rápido ele vai andar. Okay? Vou ligar aqui a outra. Não precisa, não. Alguém que está ali, Arthur, que está pronto, quer botar o teu no chão? Tem uma câmera de celular ali e mostrar para nós. Se a mãe permitir. O meu tá secando a cola ainda, mas ele já tá quase pronto. Tá secando ainda? Aham, tá. O do Thor já tá funcionando, viu, Ernesto? Tá funcionando? Quer botar ele no chão? Quer botar em cima da mesa? Mostra para nós. Eu vou fazer em cima da mesa, porque eu tô com o Note, daí fica ruim. Então, a gente conseguiu
Ó, não sei se estão enxergando. Estamos sim. Ó, soltar agora. O Thor colocou o urso da Macho Urso para o carrinho pegar. Ó, sim. Uma tabela, só olhando aqui, ó. Essa é a... E aí fica... Ernesto, no chat ali, utiliza o urso. no chat ali tem uma pergunta para ti. A Viviane Dalmédico pergunta: trabalhando com crianças de 5 anos, que conceitos podemos trabalhar com eles através do modelo, né? E tem vários elogios ali, muito bem explicado, da Viviane também. A Juliana Garbi fala: Ernesto, bem didático e tranquilo. E a Viviane Wink, Ernesto nasceu para isso. Bem, parabéns. Muito obrigado, gente. Exato. Essa é a segunda parte, né? A parte, então, dos conceitos que se trabalha com isso, né? Primeiramente, o conceito de aerodinâmica, né? Que é a questão do eixo aqui, deixa eu aproximar aqui, o eixo de trás aqui sendo fininho, né? Então, uma volta no elástico vai representar uma volta no CD. Uma volta do CD, né? Então, enquanto ele gira uma volta aqui no centro, ele vai girar uma volta aqui também. Então, o percurso transcorrido vai ser muito maior. Se eu for diminuindo essas rodas de trás, né, o percurso que ele vai andar vai ser sempre proporcional ao tamanho dessas rodas aqui. Também os conceitos de velocidade, né? Quanto mais eu esticar o elástico, tanto mais velocidade ele vai ganhar. Certo? E aí eu posso, às vezes, tem borrachinha de dinheiro que são muito fraquinhas. Então, eu posso utilizar elásticos de costura, elásticos de artesanato. Tem uns elásticos muito bons, né, de artesanato, ó, esse, por exemplo, que daí eu posso dar muitas voltas aqui atrás. E aí ele vai andar por uma extensão muito grande, né? Uma extensão bastante grande mesmo. Tá? Isso vai depender do objetivo, né? Se eu quero velocidade, se eu quero distância, né? O bom é que dá para ir mudando, daí trocando as rodas e mudando os conceitos nesse sentido. Também tem a condição da propulsão, né? Quer dizer, um elástico pode servir como um motor de propulsão para um carrinho, para um modelinho. E aí, obviamente, com alunos de 5 anos, né, crianças, enfim, de 5, 6 anos, já tem um entendimento bem maior, mas para os menores também é possível, né, trabalhar a questão da arte, né, da disposição. Por que são necessárias 4 rodas? Poderiam ser 3, poderiam, né? Então, poderia ser 3. Então, mesmo as quantidades, né, poderiam ser mais de 4 rodas, enfim. Né? Pode-se também, como eu costumo fazer, customizar, né? Esse aqui eu iria customizar ele, eu fiz assim, eu iria customizar ele aqui com o nosso amigo aqui, o Snoopy, né? Gosto muito de histórias em quadrinho, de desenho animado também, então eu vou customizando. Quase todos os que eu faço, eu vou colocando assim os personagens. Né? Esse aqui foi um que eu fiz utilizando uma gaveta de DVD, é de um computador, ó, né? Tirei de um computador estragado, né? Qualquer base plástica, né? Ela só precisa ter um espaço, né? Um buraco, enfim, vazado, para poder fazer a ligação da frente para trás. Eu posso usar. Poderia ser um papelão, uma garrafa PET, né? Daí eu recorto a garrafa PET e toda essa estrutura aqui ficaria dentro da garrafa PET. Tá? Então, penso que, né, no trabalho que a gente faz, já conseguimos assim desenvolver esses conceitos,
Enfim, e se não chegarmos aos conceitos, porque às vezes os alunos são muito novos, as crianças são muito novas, só o fato de brincar, de construir alguma coisa, certamente eles já estão aprendendo, né? Quer dizer, às vezes eles não sabem expressar qual foi o conceito que eles aprenderam, se é matemática, se é física, enfim, o que é, mas certamente eles aprenderam, e aí eles vão mexendo, né? Não é propositado ou não é birra, às vezes, a criança desmontar o carrinho, né? Mas é a intenção sempre de montá-lo de uma nova forma, de uma maneira diferente, testar outras possibilidades, né? Que é o que as crianças muito bem fazem. Eu quero deixar um linkzinho aqui. Eu não sei se Jader tem como dar, ou o Igor tem como dar uma pesquisada ali. É Robótica Sustentável. É um canal do YouTube. E é muito interessante porque traz, assim, N projetos desses, N modelos, né, para construir só com papelão, para construir com madeira, plástico, né, o que nós imaginarmos é possível fazer, fazer um carrinho, fazer um brinquedo, fazer uma proposta de brincar e de aprender. Pode, se localizou ali no YouTube, Robótica Sustentável. Coloquei o link ali no chat para eles. Vamos aproveitar e fazer aquela fotinha, Ernesto? Vamos. Está aí. Isso mesmo, o canal do YouTube da Robótica Sustentável. Muito obrigado. Eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras aí, para a gente poder se ver, né? Os rostinhos. E a gente poder tirar uma foto que participou da oficina. Aproveitar para confirmar que todo mundo preencheu a lista de presença. A lista de presença que estava ali no chat, o link. Quem não preencheu, a gente pede que preencha, né? Qualquer coisa a gente põe o link novamente ali no chat, caso alguém tenha perdido. Isso. Igor, tu bate para nós a foto aí? O print? Sim. Aí, prontinho. Valeu. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Ernesto. Mais elogios. Gostou, Arthur? Bom, gente, eu só posso agradecer a presença. Tá aqui também esse outro Arthur que eu dizia aqui, ele tá com um codinome aqui, por isso que eu acho que não apareceu na foto. Ele se escondeu na foto. O Arthur Henrique, tá escondido atrás do Nelson Alvinski. Liga a tua câmera aí, Arthur Henrique. Que daí é para a gente ver os dois Arthures aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Né? E, enfim, qualquer dúvida também, se quiserem, eu vi que tem diversos professores também,
Esse é um trabalho que a gente desenvolve com o NTM, né, em parceria com o NTM. E aí, caso queiram, apareceu o seu Nelson Arthur, caso queiram levar para a escola também, entre em contato com o NTM, né, o Núcleo de Tecnologia da Municipal, da Prefeitura, e nós vamos agendar, né, um momento tanto virtual quanto fisicamente presencial, para poder, enfim, oferecer para os alunos todos, de toda a rede, essas atividades. Ok, gente? Então é isso, né, professor Ernesto? Muitos elogios ali no chat pela oficina, pela didática. Então, já vou aproveitar também para agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação a presença de todos, todas e todos. Essa é a nossa oficina de hoje. Igor, se quiser dar encerrando a gravação, a gente já então se despede de todos os presentes e agradece, né? Tchau. Tchau.